que a nossa segunda onda começa com a publicação do livro da Simone de Beauvoir ou com o início da venda da pílula anticoncepcional e vai até a década da mulher, entre 1975 e 1985. Qual era o contexto em que acontecia essa segunda onda? Ali no terceiro slide você vê os principais eventos. O regime militar, que começou em 64 aqui no Brasil. Ao mesmo tempo acontecia maio de 68 em Paris, na França, e a Guerra Fria no mundo todo desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a disputa bipolar entre comunismo e capitalismo. Também acontecia a Guerra do Vietnã, que é um belo exemplo dessa competição aí da Guerra Fria. E, finalmente, como já foi mencionado, a pílula anticoncepcional como grande marco desse período. No próximo slide, de número 4, a gente vê qual era a condição da mulher quando começa essa segunda onda. O direito de voto já tinha sido consolidado. Nós vimos, por exemplo, que nos Estados Unidos essa emenda à Constituição aconteceu em 1920. Também já havia se estabelecido uma igualdade civil entre homens e mulheres quanto à propriedade e direitos jurídicos. E também os direitos trabalhistas já estavam assegurados. Tanto a mulher podia trabalhar, quanto também já tinha conseguido muitos direitos trabalhistas. Outro aspecto importante que nós temos que revisar para entender o início da segunda onda e o final da primeira é a taxa de natalidade decrescendo em muitos países, como você consegue ver ali no slide número 5. Também por causa da Guerra Fria, da derrota de Hitler, do caos estabelecido lá na União Soviética com o terror do governo stalinista, muitas feministas estavam sendo relacionadas ao movimento socialista e acabaram sendo vistas como subversivas. Isso ocasionou que muitas feministas fossem mal vistas, o próprio movimento fosse mal visto e começasse a se ter a impressão de que o movimento feminista morria, até porque várias pautas do movimento feminista da primeira onda, como o voto, direitos trabalhistas, já tinham sido consolidados. Então, no primeiro momento, podia parecer ali que o feminismo não tinha mais nenhuma serventia. É aí que entra a nova faceta do feminismo, que é uma revolução muito mais sexual do que civil. Aqui no slide número 6, a gente vê a grande agente da última fase da primeira onda, ou primeira fase da segunda onda. Como nós vemos aí no slide 6, Margaret Sanger foi uma darwinista que labutou, pelo controle de natalidade, que também pode ser chamada de contracepção, e mais tarde pelo aborto também. Ela devotava-se a essa causa antinatalista, principalmente porque ela mesma era adepta de uma vida de libertinagem sexual, então era preciso conciliar esses dois conceitos. Como que Margaret Sanger tornou-se esta eugenista famosa? Ela casou-se então com William Sanger em 1902, que foi da onde ela recebeu esse sobrenome, e teve 3 filhos. Depois de um tempo morando com ele, eles se mudaram para Nova York, que foi onde ela conheceu a anarquista famosa Emma Goldman e também outros teóricos da época, outros feministas, entre eles, o principal deles, que se chamava Ellis, e ele era um psicólogo britânico que havia escrito sobre psicologia sexual, sobre homossexualidade, e ela acabou ingressando cada vez mais nesse círculo social e desses teóricos. Então, depois de algum tempo de convivência com essa casta de pensadores, ela publicou um livro chamado Aquilo que Toda Mulher Deveria Saber. Nesse livro, ela dá instruções sobre contracepção. É importante lembrar que nesse período era proibido na maioria dos países, em quase todos, que se falasse em contracepção e se usasse métodos contraceptivos, mesmo se o casal tivesse uma vida regular, como casados oficialmente, civilmente. Então, nesse folhetim, ela dá o seu primeiro passo de explicação do controle de natalidade e de influência, na população americana, principalmente, com essas suas ideias abortistas e de controle de natalidade. Durante esse tempo, ela começa a ter uma crise no casamento com o marido, lembrando que era o William Sanger, e ele tenta levá-la numa viagem com os filhos para reaver a situação do casamento, para se reconciliar com ela, mas ela, de uma forma muito rebelde, abandona a viagem, abandona o marido e volta para casa com os filhos. Depois de um tempo dessa separação, ela escreve um outro livro chamado A Mulher Rebelde, que tem muito a ver com o próprio comportamento dela, E um tempo depois ainda publica Limitação da Família. Esse limitação tem a ver com limite de filhos, ou controle de filhos. E foge para a Inglaterra porque esses 2 livros, mais aquele primeiro folhetim sobre o que uma mulher deveria saber, começam a ser muito mal vistos pelo governo, porque, como eu disse, era crime essas ideias que ela espalhava por lá.
Depois de publicar essas obras, ela se associa, vira membro de uma sociedade eugenista. Então, se você não sabe o que é eugenismo, você pode procurar na internet aí a relação entre eugenia e nazismo e você vai ver que é muito grave, especialmente na época em que isso estava sendo defendido. Depois, em 1916, ela abre a primeira clínica de controle de nascimentos que ficava no bairro do Brooklyn. Esses pensamentos eugenistas que ela vai defender junto com as pessoas com quem ela se relacionava indicam por que ela escolheu o bairro do Brooklyn para abrir essa clínica. Na verdade, a clínica durou apenas 9 dias e ela foi presa depois disso. Margaret Sanger acreditava que as populações que eram mais pobres ou mentalmente incapazes, os deficientes e os negros, que formavam a casta mais pobres da sociedade americana, deviam ser contidos, que eles deviam ser impedidos de procriar. Basicamente, essa seria a aplicação prática que ela deu para a eugenia. Isso aí aconteceu muito antes, claro, do regime nazista, mas vocês vão ver que o nazismo tinha uma prática eficaz de eugenia durante o seu governo, seu estabelecimento lá na Alemanha. No nosso slide de número 7, existe um trecho da obra, do livro de Margaret Sanger, que prova como o pensamento dela era perigoso, né? Esse livro que aparece no slide número 7 se chama O Eixo da Civilização e algumas traduções dizem Pivô da Civilização, mas é o mesmo livro e ele foi publicado em 1922. Olha o que ela diz em um trecho desse livro. A falta de equilíbrio entre o nascimento dos fracos e dos fortes é a maior ameaça atual para a civilização. O que é essa falta de equilíbrio que ela está dizendo? Ela está afirmando que os burgueses, ou os mais ricos, ou mentalmente mais capazes, tinham muitos impedimentos para ter filho, evitavam ter filhos, pensavam sobre gastos, etc. Enfim, tinham poucos filhos. E, em contrapartida, os pobres, que ela chama de mais fracos ou intelectualmente mais incapazes, tinham muitos filhos. E isso, para ela, era um desequilíbrio. O exemplo das classes inferiores, a infertilidade dos débeis mentais, dos deficientes, dos afligidos pela pobreza, não deveria ser tomado como exemplo pelos mais mentalmente e fisicamente fortes e aptos. E ainda, ela, ao mesmo tempo em que ela critica o fato de que os pobres têm muitos filhos, ela indica que os burgueses também deveriam controlar a natalidade. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar a hiperfertilidade dos mentais e fisicamente inferiores. É possível que métodos drásticos e espartanos sejam inevitáveis, se continua animando com a procriação casual. Então ela achava que todo pobre ou pessoa de classe baixa, deficiente, débil mental, ou intelectualmente incapaz que tivesse filho estava fazendo isso ao acaso, e que isso era um problema para a civilização. Por isso esse nome, O Eixo da Civilização, que você vê aí no slide 7. Outro evento importante relacionado à vida da Margaret Sanger é que ela publica um livro antes do pivô da civilização, que vai ser muito difundido e vai atrair inclusive a atenção dos partidários do Partido Democratas, que é o livro A Mulher e a Nova Raça. É importante lembrar que em todos os livros que ela publicou depois da separação do marido, aparecia a atuação do seu amante, que era eugenista, escrevendo prólogos, prefácios e divulgando o livro dela. Então, os dois se tornaram, digamos, os amantes do eugenismo, tanto por serem amantes entre si, quanto por defenderem essa causa. E ela também funda, claro, com o apoio e aval dele, a Liga Americana para Controle de Nascimentos. É bom lembrar que quando ela funda essa Liga de Controle de Nascimentos, esse controle de nascimentos quer dizer impedir o nascimento, e ela pensava que esse nascimento que tinha que ser impedido era necessariamente dos pobres e dos negros. E quem apoiou essa iniciativa foi o Partido Democratas. Então, mais uma vez, na aula 2 eu lembrei esse aspecto, mas vocês devem ter acompanhado na mídia, por exemplo, que toda vez que o Trump, né, presidente republicano, aparece na TV, existem umas insinuações de que ele seja racista ou de que o seu partido seja anti-negros. E, na verdade, aqui na história da Margaret Sanger, a gente vê que a própria esposa do Roosevelt, que era do Partido Democratas, estava apoiando as iniciativas dela, que estas sim eram racistas, eugenistas. Então, essa relação que as feministas costumam fazer entre o Partido Republicano e as suas causas racistas, eugenistas, preconceituosas, não se verifica na história nem do partido e nem na história das feministas, tá?